A gente segue levando informações para os nossos ouvintes. A gente aproveita para iniciar essa conversa recebendo aqui a doutora Carla Tatiana, ela que é promotora de justiça e vai seguir falando a respeito justamente da importância desse momento que a gente inicia já a partir aqui dessa conversa no programa, que é a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. A gente está falando aqui de uma grande oportunidade de mobilização social para aproximar a sociedade aí das múltiplas realidades que são vivenciadas todos os dias pelas pessoas que são, então, têm a sua deficiência, a sua particularidade. E aqui a gente trata tudo isso com caráter de inclusão, entendendo que inclusão é um direito. E aqui, claro, a promotora responde, enquanto Ministério Público, que costuma ser visto justamente como esse guardião da lei. E aqui falar a respeito da importância da garantia desses direitos para tantas e tantas pessoas que durante o seu dia, durante a sua vida, durante a sua rotina enfrentam esse tipo de situação. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Vinícius, muito obrigada. É sempre uma alegria, sempre um prazer estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de estar falando para tantas pessoas sobre um tema que é tão importante e tão rico para nós. Essa semana, que é a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, é uma semana que ela é organizada com o intuito de nós não só nos mobilizarmos, mas também nós promovermos as informações que são necessárias para esse público, que é um público muito importante, e não só para o público, para as pessoas com deficiência, mas principalmente para toda a população, para toda a comunidade de Pedreiras e municípios adjacentes que estejam nos ouvindo, para que as pessoas tenham sempre em mente que a pessoa com deficiência é uma pessoa absolutamente integrada na sociedade, como elas, como as demais, é alguém que precisa ter a sua liberdade e os seus direitos de oportunidade assegurados. Então, esse trabalho que nós fazemos nessa semana é um trabalho que nós fazemos todos os dias, mas especificamente nessa semana, até em alusão ao dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, também em alusão ao que a gente conhece como Setembro Verde. Vocês devem ter ouvido falar muito do Setembro Amarelo, que também é um mês de mobilização, do combate à questão do suicídio. Mas nós temos também o Setembro Verde, que é esse setembro, que é esse mês que nós encontramos para tratarmos ainda mais sobre essa temática. E por que, inclusive, nós tratamos nesse setembro e chamamos ele de Setembro Verde? Porque é uma data, essa data de 21 de setembro, ela é uma data, inclusive, próxima, é uma data coincidente com o Dia da Árvore e também é o início da primavera. Para quem tem as 4 estações, nós não temos muito, mas também a primavera também se inicia para nós aqui em 23 de setembro. E é uma maneira que a gente tem, uma maneira simbólica, bem bonita de nós dizermos que nós queremos que a sociedade, de um modo geral, floresça em respeito, em possibilidade de oportunidades, em garantia de direitos para todas as pessoas, inclusive aquelas que têm a sua condição específica, que é de ser pessoa com deficiência. Então, é uma semana onde a gente aproveita para combater o capacitismo, que nada mais é do que a discriminação que as pessoas com deficiência sofrem. E veja, as pessoas com deficiência, elas sofrem essa discriminação de maneira reiterada e dioturna, às vezes dentro da sua casa, às vezes no seu local de trabalho, ou às vezes sendo impedida de ter acesso a um local de trabalho, de ter acesso a uma escola que consiga abarcar a sua condição, de ter acesso aos equipamentos públicos. Então, é uma oportunidade que a gente tem de mobilização, de prestação de informação, mas principalmente de conscientização das pessoas, para que elas compreendam que nós, como pessoas que integramos a comunidade, a sociedade, nós somos diferentes uns dos outros. Cada um tem a sua particularidade, como você muito bem disse. Cada um tem a sua diferença. E isso nos torna
uma comunidade, uma sociedade muito mais plural, muito mais diversa, muito mais cheia de especificidades, cheia de atributos que são interessantes e que são úteis para a construção desse mundo que nós queremos. Então, assim, eu fico super feliz pela oportunidade que vocês dão, de verdade, viu, Vinícius? Eu fico honrada de estar aqui com essa equipe excelente, maravilhosa. Quando a Carolzinha me disse, doutora, vai ter inclusive um momento na rádio, ela me falou, isso já tem umas 3 semanas, eu digo, Carol, me leva junto, porque é importante que a gente também ocupe esse espaço e fale diretamente com as pessoas com deficiência e também com as que precisam entender que nós todos precisamos estar incluídos em um mesmo mundo, cheio de justiça, de possibilidade, de abertura de oportunidades e de inclusão. Esse é o mundo que a gente quer. A gente está longe de conseguir atingir a nossa meta de plenitude desses direitos. Nós estamos muito longe no Brasil, apesar de nós termos tido grandes avanços, né? Nós tivemos, graças a Deus, no ano de 2015, a promulgação da nossa Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que nós conhecemos também, nós chamamos como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi um marco legal que nos garantiu a estruturação de um sistema de direitos e garantias para essas pessoas. Assim como nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós passamos, que é bem mais velho, diga-se de passagem, né? Mas nós passamos também a ter essa rede e esse círculo de proteção em torno dessa comunidade, que também é uma comunidade que nós consideramos que vive uma vulnerabilidade, que não é, às vezes, não é só não tem a ver só com vulnerabilidade financeira, mas tem a ver com a vulnerabilidade da falta de oportunidade, com a vulnerabilidade relativa à invisibilidade que elas sofrem. E aí, eu tô falando muito, né? Não, fala. E aí, assim, eu preciso até, assim, a maioria das pessoas que convive comigo e que trabalha comigo e que já teve a oportunidade de me ouvir sobre esse tema, inclusive, sabe? Eu sou alguém que também sou uma pessoa com deficiência. E muitos vão dizer assim, nossa, doutora, a gente nem percebe que a senhora tem. Gente, isso é um capacitismo, viu? Não ajam com esse tipo de discriminação, porque o que vocês querem, no fundo, me dizer é que, poxa, a senhora é boa demais para ter uma deficiência. E não é isso, não tem a ver. Isso é uma condição que eu carrego. Não é uma doença que eu porto, não. É só uma condição minha. Mas isso não me desfigura enquanto pessoa. Inclusive, nós mudamos no Brasil. Graças a Deus, nós mudamos completamente a terminologia que nós usávamos, né? Tinha umas terminologias estranhas. Pessoa portadora de deficiência. Não, nós não portamos nada. Eu porto bolsa, eu porto telefone, né? Eu porto relógio. Não é uma coisa que nós portamos. É só uma condição que nos torna diferentes. Mas eu quero dizer, para você que não tem essa condição que nós temos, você também é diferente. Você é diferente na opinião que você tem, você é diferente pelo meio onde você nasceu, você é diferente pelas escolhas que você fez, e isso é ótimo, está excelente, está tudo bem que nós sejamos diferentes. E eu me sinto super legitimada para falar sobre isso, porque essa vivência de, às vezes, não se sentir completamente incluído. Puxa, a gente está falando de uma promotora de justiça, isso é corriqueiro. Por quê? A pessoa com deficiência, ela tem as limitações que são reais dela, né? Então, eu tenho uma baixa de visão grande, né? Mas aqui, ó, subi minha escada sozinha, porque eu já tinha vindo outra vez com a Nancilde, ela já tinha me ensinado o caminho, né? E a gente tem, né, as nossas limitações, mas essas limitações, em primeiro lugar, elas não nos impedem de fazermos tudo aquilo que nós queremos fazer e de acessarmos os direitos que todo mundo tem que ter acesso. Então, nós também temos que ter acesso aos direitos, nós também temos que ter o nosso espaço de representatividade, o nosso espaço de
permissibilidade daquilo que nós entendemos que nós precisamos permitir. Então, as pessoas, primeiro, precisam aprender a lidar conosco como pessoas que são iguais a elas, e a igualdade tanto formal, que é essa igualdade que já está prevista na lei, quanto a igualdade material, essa igualdade do dia a dia. É dessa igualdade, primeiramente, que nós precisamos. Então, nós precisamos, por exemplo, não sermos excluídos de uma atividade por conta de uma limitação decorrente da nossa deficiência. Nós precisamos ter acesso ao mercado de trabalho. Nós precisamos de chance, de oportunidade. Então, todas as vezes que nós encontramos essa possibilidade de nós tratarmos desse tema, é um momento diferente e valioso para nós, porque de algum modo nós vamos poder sensibilizar as pessoas quanto a isso. Por quê? O que nós precisamos no mundo, no Brasil, no Maranhão, na cidade de Pedreiras, nas cidades vizinhas, é trabalhar a sensibilização das outras pessoas e garantir, com essa sensibilização, uma mudança de mentalidade. Que as pessoas possam discernir sobre quem as pessoas com deficiência são. E quem elas são? Elas são pessoas como quaisquer outras, iguais em direitos e em oportunidades, que precisam ser vistas. Somente isso. Então, é uma semana maravilhosa. A programação começando, mas ela vai se estendendo. Amanhã nós vamos ter mais atividades. Amanhã, inclusive, a Carol vai me dar a honra de me dar um espaço para que eu possa ministrar uma palestra. É aonde, Carol? Igreja Nova, às 8 horas. Na Igreja Nova, às 8 horas. Né? Eu tô aqui em Pedreiras não tem muito tempo, tô há alguns meses aqui, e eu já aprendi assim, que o povo não gosta de cumprir muito horário nos eventos. Mas, de todo modo, vamos ver se amanhã a gente consegue começar no horário para que a gente tenha esse tempo tão maravilhoso, essa disponibilidade de conversar sobre esses temas. Amanhã também a gente continua a programação e depois nos próximos dias também. E eu, novamente, assim, fico super feliz de algum modo, falar com esse público maior, que é esse público que ouve a rádio. E eu observo que todo mundo ouve a rádio aqui, né? Às vezes eu vou cumprir uma diligência e estou sempre na rua cumprindo muitas diligências e estou sempre ouvindo a rádio. O motorista está sempre com o rádio ligado e nós estamos sempre ouvindo, e eu sei que essa é uma realidade da comunidade de Pedreiras. Então, que bom, né, que eu tenho a possibilidade de ter esse espaço amplo, onde muitas pessoas, de algum modo, vão ouvir essa semente que eu estou plantando no dia de hoje. Como eu disse, o dia 21 de setembro, que é esse Dia Nacional de luta da pessoa com deficiência, é um dia próximo, é um dia coincidente com o Dia da Árvore, é um dia próximo do início da primavera, que é 23 de setembro, e é uma simbologia linda para a gente dizer que essa nossa sociedade, ela precisa realmente florescer em respeito, em igualdade de oportunidades, em inclusão, em sensibilidade. Então, vamos organizar para que esse florescimento e essa colheita venha. Doutora, eu gostaria de destacar que eu faço parte dessa lista das pessoas que falham um pouco com o horário. Não mas se preocupa. Aqui eu teria que ter um pouco de respeito com ele, justamente por conta das demais pessoas que ainda tem para conversar com a gente, claro, em respeito também à sua agenda. A gente sabe que a senhora tem que se ausentar para seguir, então, justamente com essas diligências. Mas enfatizo que das 184 perguntas que eu tinha separado, 100 eram para a senhora, e a senhora já conseguiu responder as 100, sem que fosse necessário que fizesse essas perguntas. Então, a gente aguarda uma outra oportunidade, com mais tempo, para que a gente possa conversar sobre esse ou sobre vários outros assuntos que também são aí próprios e de benefício para quem nos acompanha. E eu vou estar sempre à disposição, me convidem mesmo, já é a segunda vez que eu venho, fico super honrada por isso, pela abertura do espaço. E eu aproveito para dizer às pessoas que essa semana é uma semana boa, de mobilização e de
abertura desse momento de engajamento de todo mundo acerca dessa temática. Para você que é pessoa com deficiência, eu como promotora de justiça, que cuido dessa matéria especificamente da defesa da pessoa com deficiência, eu mais uma vez, já depois de ter me colocado tantas vezes, mais uma vez eu me coloco à sua disposição para que você me procure, se você desejar conversar sobre a metodologia que você entende que nós temos que tratar nessa cidade, nessa comarca, né, na verdade, acerca da inclusão das pessoas com deficiência. Nos procure, participe dos nossos eventos. Nós já fizemos uma audiência pública grande no final de janeiro, graças a Deus que foi inclusive muito bem prestigiada pela população. Foi uma audiência que o nosso auditório ficou lotadíssimo e foi maravilhoso eu ter essa receptividade. Eu recém-chegada, eu disse, bom, eu vou fazer meu teste aqui de popularidade, que eu ainda não tenho, porque eles ainda não me conhecem, mas vou fazer esse teste e ver se essas pessoas, se elas estão dispostas a tratar dessa temática como eu estou, e não só tratar, mas para que a gente possa efetivamente sentar com a responsabilidade e com a seriedade que o tema requer e cuidar de encontrar soluções para aquilo que é conflito, para aquilo que ainda não foi resolvido. Nós temos muitos problemas que nós já conseguimos, graças a Deus, debelar, mas nós temos muito mais pela frente, porque a nossa sociedade plural, que eu tanto quero que ela seja, ela sofre, né, com os tempos atuais, com a ascensão aí do egoísmo, do egocentrismo. As pessoas estão muito individualistas, as pessoas elas têm caminhado para um equívoco de entendimento, no meu entender, no sentido de acreditar que todas as pessoas precisam se padronizar e se encaixar. E eu sempre digo, não caminhe por esse entendimento, porque é a sua diferença que vai trazer contribuição para esse mundo que nós temos. Se todo mundo for igual em tudo, nós não vamos conseguir construir uma sociedade com alternativas que sejam viáveis para todos, porque nós vamos viver enquadrados. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que essa nossa sociedade ela seja uma sociedade, conforme eu estava falando da primavera, cheia de flores diversas, de cores, de cheiros, de texturas. É assim que nós queremos. Então, para você que é pessoa com deficiência, venha participar conosco dessa semana. Para você que é parente, para você que é amigo, para você que não é absolutamente nada de ninguém com pessoa com deficiência, venha também para você compreender qual é o seu papel nessa história importante que nós queremos construir aqui em Pedreiras. E para você que é pessoa com deficiência, eu lhe digo, meu querido, meu irmão e minha irmã, você é diferente e tão importante quanto qualquer um outro, viu? E sinta que você foi criado por Deus do jeitinho que Ele quis lhe criar. Você com seus dons e com seus talentos, né? Se mantenha firme, não tenha espírito de medo, tenha força, seja forte, seja corajoso e caminhe nesse caminho com a certeza de que, junto com você, tem outras pessoas que às vezes você nem conhece, como nós, que estamos lutando e trabalhando para que o mundo seja um mundo melhor para você e para todos os demais. Muito obrigada. Muito bem, então, já 8h42, conversamos com a doutora Carla Tatiana de Jesus Ferreira Castro. Muito bem, já 9h11, para você ligado, acompanhando a Rádio FM Cidade. A gente vai seguindo com essas informações, chegando já nessa reta final. A gente conversa agora com a secretária da Assistência Social, Carol Melo, ela que vem acompanhada de representantes de várias instituições que fazem esse trabalho, que fazem esse acompanhamento aqui na cidade de Pedreiras, e destacando que neste ano de 2025
A Pai Brasil convidou a sociedade a refletir e a agir, justamente trabalhando o tema deficiência não define, oportunidade transforma, inclua a nossa voz. E aqui, através dos trabalhos, através das políticas públicas que são desenvolvidas todos os dias na Secretaria da Assistência Social, a gente vai seguir falando sobre tudo isso aqui na programação da Rádio FM Cidade de Pedreiras com você. Secretária, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Ribinha. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia aqui também... Bom dia, secretária. Bom dia, Ribinha. Bom dia aqui também ao Tribuna, né, onde estamos recebendo aqui várias instituições, a nossa rede de proteção, né, como bem falamos. Dá um bom dia aqui para a Tainã, que vem aqui representando toda a instituição Arca, a nossa Célia também aqui da Pestalozzi, a Creuza e a Jéssica que estão aqui também representando a AMA. Nós estamos também aqui com a Michele, a nossa coordenadora da Educação Especial aqui no município de Pedreiras. E também estamos com a Lana, nossa assistente social, e Dr. Haroldo, nosso advogado do CREAS, que também vão falar um pouco sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agradecer sempre a Deus, né, por nos ter trago até aqui, estarmos mais um ano falando, nos unindo em prol, né, dessa causa, que é a causa da pessoa com deficiência. Então, nós como humanos, profissionais, nós precisamos sempre, né, mães, também sou uma mãe atípica, né, também tenho tanto uma filha como um enteado que também necessita desse fortalecimento dessa rede para a gente poder avançar, né? A gente fala, a AMA ela tem até um encaixe que é um quebra-cabeça, né? Então esse quebra-cabeça, essa rede, essa união é que vai encaixando aonde a gente pode estar garantindo esses direitos sociais também para as pessoas com deficiência. Então, Vinícius, a gente, como gestão, né, tempo de reconstruir, né, desde o primeiro momento que nós apresentamos o nosso cronograma, né, para a nossa prefeita municipal, onde mando um abraço a todos, nós informamos, né, sobre já essa articulação da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, aonde vim falar um pouco sobre esse cronograma. Aqui nós vamos ter aqui diversas falas ainda, aonde, para mim não me repetir, aonde elas vão também explanar um pouco sobre, né, sobre família, sobre atendimentos. Então eu vou focar no cronograma, né, aonde não só a gestão, mas todas as instituições, a rede de proteção montaram ao longo que nós vamos fazer do dia, hoje iniciando, né, mas do dia 17 até o dia 21 de setembro, aonde a gente já inicio falando e convidando a todos para estar junto conosco, né, para estar brilhantando mais ainda, pois cada ação, né, ela é voltada realmente para orientação e para prática, né, onde a gente orienta principalmente para aprender e colocar em prática, principalmente as nossas mães, que elas precisam estar aí juntamente conosco para estar aprendendo, para poder estar evoluindo, principalmente em prol ali do seu cuidado, né, com seu filho, com o seu vizinho, com toda a sociedade em geral, tanto mães como os profissionais da rede de proteção, para a gente estar aprendendo. Então, já iniciando aqui em relação à nossa programação, hoje estamos falando aí da nossa lei municipal, né, que é a 1542, que ela institui a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, aonde nós vamos falar aqui, né, apresentar as instituições de rede de proteção à pessoa com deficiência, né? Aqui as falas, por mais que sejam longas, ainda são breves, porque nós temos muito o que falar. Então, se cada um aqui for assistência, só uma semana para assistência, se eu for falar tudo que a secretaria ela presta em prol, né, de atendimentos, de ações, o CRAS, o CREAS, Programa Criança Feliz. Então, assim, cada programa nós temos inúmeros atendimentos e diversas ações. A saúde trouxe uma pequena fala. A educação, através da Michele, da coordenadora, ela vai falar um pouco. As instituições. Então, assim, muito temos para falar, mas a gente fez um enxugado que nós vamos fazer
durante a semana e o que a gente já presta ao longo desses anos também para essas famílias. Amanhã gostaríamos de convidar para o nosso segundo seminário da pessoa com deficiência. Estamos com o tema União que fortalece o protagonismo, né? Como já bem falamos, o fortalecimento dessa rede juntamente com a família, né? Bem para ressaltar. Aonde a doutora Carla, né, a nossa promotora, ela vai falar sobre o anticapacitismo, ferramenta de transformação social, a prevenção de crises no TEA, com a nossa terapeuta ocupacional, doutora Flávia Morgana, onde ela deu um show, né? Ela tanto fala sobre as crises e como reverter aquela crise para acalmar a crise. E isso é muito importante, principalmente para as mães, né, e para os nossos profissionais, para poder estarem aprendendo. E também vamos ter a nossa educadora, psicopedagoga Ivaldete, onde ela vai falar sobre educação inclusiva através das práticas alternativas, onde ela vai demonstrar também, não só orientar, mas através de práticas, várias práticas alternativas, como essa educação inclusiva dentro de casa e dentro das instituições. Então vai ser bem rico esse segundo seminário, então convido a toda a população, faculdades, famílias em geral, toda a sociedade, instituições, poder público para estar junto conosco amanhã na Igreja Nova, a partir de 8 horas, e agradecendo já ao nosso apóstolo Neto, né, que sempre, né, Célia, abraça todas as causas, né, vai ser uma das ações lá, e também nós vamos ter na parte da tarde, já de responsabilidade também de toda a rede de proteção e da Arca, nós vamos ter uma oficina de Libras também para os nossos profissionais da rede de proteção no auditório da CIAP, a partir de 2 horas da tarde, aonde também convidamos, nós tivemos alguns convidados nos profissionais, pois nós atendemos diversas pessoas com deficiência em sua família, onde a gente precisa dessa orientação. Vai ser uma orientação, a gente sabe que um curso de Libras, né, ele dura vários meses, mas a gente já vai ter uma orientação breve já de um curso básico já de Libras, aonde a gente já pode fazer os primeiros atendimentos para eles não se sentirem excluídos. Então a gente precisa se incluir, saber que nossa responsabilidade também é aprender para poder conseguir incluir mais ainda os nossos deveres profissionais. Nós vamos ter também no dia 18 uma ação itinerante, né? Nós já estamos passando com esse itinerante já em vários bairros, aonde agora nós vamos fazer no bairro Mutirão e Lolita para as famílias do bairro Mutirão e Lolita, e o público também alvo são para essas famílias ao redor BPC na escola, e também fazendo já os atendimentos do BPC, carteirinha do passe livre, tirando carteirinha do autista, a carteirinha da pessoa com deficiência. Então vai ser também uma ação voltada para as pessoas, a pessoa com deficiência e também suas famílias. Então, famílias do bairro Mutirão, Lolita e São Benedito, nós vamos atender amanhã, no dia 18, a partir de 8 horas. Levem toda a sua documentação em Agonda de Luz para a escola Carlos Martins, mais uma parceria com a saúde e educação em toda a sociedade, tá? No dia 18 à tarde, vamos também ter um dia de lazer com todos os assistidos na PAI, a partir das 2 horas da tarde, né? E mando um abraço para a nossa presidente, a Inês, onde o filho não estava bem, agora pela manhã ela justificou a ausência dela aqui na rádio, tá certo? No dia 19, nós vamos ter uma apresentação das escolas e instituições, aonde, vou ser muito breve, essa vai ser só minha fala, onde a coordenadora Michele vai falar sobre. E também no dia 19 à tarde vamos ter uma oficina de arte em telas, também já com a responsabilidade com a Arca, né, onde vai ter aí uma tarde maravilhosa com os profissionais Álvaro e Cajueiro Pacheco, sobre uma oficina em telas para os assistidos lá também, suas famílias. E vamos ter também no dia 20, retratando o que foi a ousadia desse ano, né, Célia? Nós solicitamos que a nossa pessoa com deficiência, Simone, que ela
muito parceira, trabalha também na Pestalozzi. Pedimos que se ela podia abrir um pouco da sua vida. A Simone, ela é uma pessoa cadeirante, mas isso não a limita. Então, com isso, nós convidamos ela a fazer o diário, né, de uma jovem cadeirante, aonde a gente quer mostrar como aconteceu, como a Simone acorda até a hora de dormir. Então a Simone, ela tem uma história de superação imensa e a gente quer mostrar isso para o público, né, que a cadeira de rodas, ela não limita só a murmurar, né, a se reclamar. Então isso, a Simone, ela vai ser um exemplo para várias pessoas, aonde elas também tem que, a gente espera que elas se espelhem, que elas também saiam dessa zona de murmuração, de reclamação, que elas podem, que elas devem, que elas podem casar, que elas podem ter filhos, que elas podem cuidar de outra pessoa e cuidar de si, que elas podem trabalhar, que elas podem levantar e agradecer a Deus pela sua vida. Então, com isso, nós vamos ter no dia 20 aí esse Diário de uma Jovem Cadeirante, onde vai ser estrelada aí pela nossa Simone. E no dia 21, um outro convite, também lá na Igreja Nova, a partir de 9 horas, nós vamos ter o nosso Culto Verde, que é uma celebração voltada a todas as famílias atendidas nas instituições e para toda a sociedade, né? Então você que quer participar juntamente conosco, né, que é familiar, que faz parte da família, toda a sociedade, todas as instituições, poder público, convidamos a todos a agradecer de novo, né, e mais uma vez o nosso apóstolo pelas portas abertas, né, porque sempre ele abraça todas essas causas. Então, com isso, essa é a nossa programação. Convido a rádio, né, Ribinha, para estar juntamente conosco toda a programação, né? Se não recebeu, eu vou já lhe mandar, mas gostaria de convidar todos, principalmente toda a sociedade, para estar juntamente conosco. Eu vou passar a fala para a nossa coordenadora da Educação Especial, Michele, que ela vai logo falar sobre o dia 19. E também passo para você, Vinícius, lógico, mas já para a gente fechar essa questão do cronograma da semana, o que nós vamos realizar para ela explicar o que vai ter da Educação Especial juntamente com as instituições para o dia 19. Fica à vontade. Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes. Então, como coordenadora da Educação Especial do município de Pedreiras, né, estendo o convite a vocês sobre o nosso dia D, né, o dia que nós vamos assim atuar, né, como participação da educação nessa semana que tem todo um cronograma recheado aí para nós conscientizar, né, mobilizar toda a sociedade para esta causa. O nosso dia D, ele traz uma temática muito importante, que é a diversidade ensina, a inclusão floresce, pegando aí, né, essa ideia desse Setembro Verde, fortalecendo ainda mais o ideal da pessoa com deficiência. Nós temos em nossas escolas do município de Pedreiras profissionais especializados, professores de apoios, nós temos também salas de recursos multifuncionais, temos atendido aí um público muito grande de 500 alunos laudados em nosso município. Nós temos assim buscado valorizar, respeitar as suas necessidades e valorizar principalmente as suas potencialidades. E o nosso dia 19, nosso dia D, no Parque de João do Vale, das 8 da manhã até as 10h30 do dia, né? Nós estaremos com uma programação trazendo principalmente uma mostra de talentos, apresentando à nossa sociedade os talentos dos nossos alunos, né, as suas produções que já se iniciou nessa semana, a partir de segunda-feira, ações internas dentro das escolas, onde os profissionais de apoio estão auxiliando os meninos nestas produções, desenvolvendo e estimulando com a temática o que eu sei fazer bem. Então, valorizando os talentos, mostrando também histórias de vidas de outras pessoas com deficiências que venceram, né, apresentando para eles a nossa sociedade de fato inclusiva, né? Principalmente também com as formações continuadas dos nossos profissionais para que essa inclusão ela aconteça de fato, porque afinal capacitar, né, formar esses profissionais para que eles saibam atender devidamente os nossos alunos com deficiência.
Então, a nossa programação, ela segue dessa seguinte maneira: nós teremos a nossa abertura às 8 horas da manhã e estaremos com os estandes formados pela nossa parceria, nossa rede de apoio, a assistência social, a Secretaria de Saúde, a ARCA, a AMA, a Pestalozzi, todos unindo forças realmente para que a inclusão aconteça, para que essa sensibilidade ela chegue à comunidade como um todo. Então, assim, essa parceria principalmente da escola, família e comunidade, para que as nossas famílias elas saibam como funciona todos os nossos atendimentos, desde a educação até a assistência social, até a saúde, principalmente com a parceria também do CRAS e do CREAS, e principalmente que o aluno ele seja visto como um todo, não somente como uma pessoa que é incapaz. Temos que quebrar e romper essa barreira, que o aluno com deficiência, ele sim tem talentos, e esses talentos eles precisam ser mostrados para a nossa sociedade. Nosso foco principal é realmente apresentar e mostrar para que essas crianças que elas são capazes de fazer o seu melhor. E isso que nós convidamos ao Vinícius, ao Ribinha e a toda a comunidade para prestigiar o nosso evento, né? Então, dia 19, espero vocês das 8 da manhã até as 10h30. Muito obrigada. Muito bem, então, seguindo com essas informações, a gente aproveita para receber também aqui a Tainã Pacheco, ela que vem representando a ARCA e traz as informações a respeito dos atendimentos, do trabalho que é feito e desenvolvido por meio dessa instituição aqui na cidade de Pedreiras. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos. Gostaria muito de agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês da Rádio Cidade, aos ouvintes, né? Nossa instituição, a ARCA, está em peso ouvindo a gente nesse momento, ao Ribinha, né, que tanto também tem prestado esse serviço na instituição quando a gente o chama. Queria agradecer também a Carolzinha aqui da assistência social, que eu digo que é o nosso anjo da guarda, a gente está sempre recorrendo a ela nas situações também que somos assistidos pela Secretaria de Assistência Social. A nossa prefeita Vanessa Maia, que tem dado esse apoio incondicional a todas as instituições, a gente chama que é a nossa mãezona, né, das instituições. Queria também agradecer a toda a minha equipe da ARCA, que sem eles a gente não consegue desenvolver um trabalho sozinho. Agradecer a nossas parceiras das instituições, que estamos sempre nos unindo nessas causas, né? E eu estou muito feliz e honrada por essa oportunidade de estarmos, né, um pouco conscientizando a população como um todo, né, com essa temática da luta nacional da pessoa com deficiência. Né, a nossa luta aí é árdua. Eu mesmo sou mãe atípica já há 23 anos, né, minha filha primogênita ela tem paralisia cerebral, a Tamile, então eu tenho viajado muito atrás de reabilitação, porque há 20 anos atrás a gente sabe que a questão da reabilitação era muito precária, mas hoje temos os nossos avanços, né? A saúde, a ciência, a educação, como um todo tem avançado nesse processo, e eu sou suspeita em falar, porque realmente eu tenho buscado a ACD, Sara Kubitschek, eu já vivenciei essas instituições onde eu tive essa experiência, né, de estar tratando a minha filha, então tenho um pouquinho de bagagem aí nesse assunto. E vou falar um pouco de como o nosso trabalho funciona na associação. Antigamente se chamava AME, né, a nossa associação, Associação de Mães dos Especiais, onde a gente iniciou com rodas de conversas nas residências com as mãezinhas, trocando essas experiências, né, de como a nossa luta é um pouco árdua, a sobrecarga emocional delas também. E depois que eu passei por esse processo de formação, onde eu busquei também já há 9 anos aí a psicologia, né? Hoje eu sou psicóloga clínica, neuropsicóloga, e isso tem me trazido muita experiência para não guardar só para mim, né? Em sim passar essa experiência de vida a outras pessoas que necessitam desse conhecimento, né? Muitas mães aí leigas no assunto, que têm os filhos, muitas vezes se desesperam por ter um filho especial.
E por esse pouco de experiências que eu vivi com a minha filha, eu tenho passado isso para algumas, juntamente com a minha equipe. Hoje a ARCA, ela é a Associação de Reabilitação de Crianças e Adultos, justamente porque era um sonho engavetado que eu tinha, né? Como Pedreiras, na época, 20 anos atrás, a gente não tinha essa assistência. Hoje, graças a Deus, temos o SEM, que também é a nossa parceria em alguns especialistas médicos. A ARCA hoje temos uma equipe interdisciplinar com 2 fisioterapeutas, com 4 psicólogos, 2 de crianças e adolescentes e 2 de adulto. Uma psicoeducadora, uma neuropsicoeducadora, uma assistente social, uma educadora física que também trabalha essa questão da psicomotricidade motora grossa, né? E temos também um musicista, né, que é um musicoterapeuta, que inclusive está presente aqui comigo, que dá essa assistência também com as nossas crianças. Temos uma oficina de arte, que é uma parceria também com os Pacheco aí, que vem ensinando essa arte em telas com as nossas crianças. Vamos ter a oportunidade de mostrá-la agora, né, para quem não tinha esse conhecimento. Agora, com essa oportunidade que a Carol nos deu, vai ser mostrado o nosso trabalho. E também temos um advogado para dar essa assistência, temos as nossas 3 atendentes lá para acolher com muito amor e carinho e empatia. A gente está sempre fortalecendo, né, essa fala, porque a gente sabe que já é um peso tão grande para muitas mães que não têm conhecimento, porque enquanto o meu conhecimento é missão divina, que essas crianças especiais vêm para a gente. Então eu sempre estou passando isso para elas de uma maneira mais leve e tentando assistir essa família, porque muitas vezes não é só a criança especial que precisa desses atendimentos, desse acolhimento, mas sim toda a rede familiar, a rede de apoio, que são as instituições, que são a prefeitura municipal, que eu tiro o chapéu assim para essa gestão, porque realmente tem mostrado muito trabalho voltado, né, para essa temática. E as meninas do SEM, né, que a gente tem essa parceria lá, porque aqueles especialistas que nós não temos interdisciplinar na instituição, nós temos a nossa cota pelo município, que foi nos dada, foi nos cedida, assim como para as outras instituições, como neuro, como ortopedista, como cardiologista, tanto para a criança com deficiência, mas também para a família assistida, né, nesse contexto. Então, vocês que não tinham conhecimento da instituição, a gente já funciona há 9 anos, nós temos 252 cadastrados com deficiências não só genética, mas adquirida. Então aquela pessoa que sofreu um trauma de acidente também a gente acolhe na fisioterapia, na psicologia, e temos esse trabalho lá totalmente gratuito, voluntário. Também assistimos as famílias em casa. Enfim, a ARCA está aqui de braços abertos, né, para mostrar um pouco do nosso trabalho. Obrigada pela oportunidade e quero deixar aqui a minha mensagem, o meu convite, né, também que a ARCA está de portas abertas justamente com vocês todos que precisarem, que não tiverem também algumas instituições com algumas assistências, a gente também acolhe, né, porque faz parte da AMA, da PAI, da Pestalozzi, que também a ARCA não vai abrir espaço, assim como a gente está sempre unida, umas mães delas, das associações delas também fazem parte da instituição, e estamos aqui juntas, nos fortalecendo para dar ênfase e proteção a essa causa. Então, muito obrigada pela oportunidade, quero deixar minha mensagem aqui de agradecimento. Assim como a ARCA foi a salvação para tantas espécies, a reabilitação é a nossa salvação diante das diversidades enfrentadas. Muito obrigada. E é isso, a gente aproveita para seguir esse momento, a gente sabe da importância desse assunto, a importância desse tema, sobretudo porque, como as meninas já destacaram, boa parte delas falam porque realmente possuem essas experiências, possuem essas vivências dentro de casa. A exemplo aqui da Tainã, que deixou as suas palavras, deixou a sua mensagem e, ao final, nos emociona, não só se emociona, mas nos emociona e com certeza emociona os nossos ouvintes que partilham desse mesmo sentimento.
A gente aproveita para seguir trazendo outras informações, falando aqui com a Creuza, ela que vem representando também a Associação de Mães e Amigos de Autistas, aqui na programação da Cidade FM. Você confere essas informações, daqui a pouco também a gente fala com a nossa amiga aqui que representa a Pestalozzi na cidade de Pedreiras. Creuza, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, eu quero agradecer pela oportunidade de podermos vir falar um pouco, né, sobre as nossas crianças, as pessoas com deficiência, né? E como a nossa colega anterior falou, não tem como não se emocionar, né? É uma causa que nós lutamos, né? É uma causa árdua que lutamos todos os dias, né? Em busca de conhecimentos, de repassar informações, e as associações elas se unem nessa causa, né? Elas se unem nessa causa para poder fazer com que a vida de cada das pessoas com deficiência, ela se torne uma qualidade de vida melhor. Bom, eu faço parte da AMA, eu sou uma voluntária AMA, eu sou mãe atípica, eu tenho um filho com autismo, ele tem 8 anos, e assim, o autismo na minha vida, ele iniciou assim de uma forma que eu achei que o chão, né, meu chão caiu quando eu descobri, né, quando meu filho foi diagnosticado. Com o passar dos dias, né, com o passar do tempo e do meu conhecimento, juntamente com uma associação que me acolheu, que é muito importante isso. Hoje em dia o autismo, ele é algo na minha vida comum. Ele é algo que eu consigo, que eu me adaptei a essa condição do meu filho, e junto com as associações nós fazemos nós trabalhamos em prol de fazer com que outras famílias também tenham esses conhecimentos. Então a AMA ela faz parte, né, dessa rede de associações. A AMA no Maranhão, elas são mais de 70 AMAs, e a AMA Pedreiras, ela assiste 318 famílias que são cadastradas e que são acompanhadas pela associação. Nós temos também alguns projetos como arte terapia, nós temos autismo na escola, e nós levamos o conhecimento a postos de saúde também. O autismo na escola, ele é algo muito importante para levar conhecimento para os alunos e eles entenderem que o colega do lado, ele, por qualquer deficiência que ele tenha, independente de qual seja, ele não pode ser excluído. Ele tem que ser acolhido pelos amigos. E para um acolhimento melhor, eles têm que entender, né, como que aquela deficiência ela funciona, né? Como que aquela deficiência ele se porta, né, diante daquele problema que ele tem. Então nós temos também a arte terapia. A arte terapia ela é aos sábados, né? Dividimos grupos de crianças de idades diferentes e fazemos com que essa arte terapia eles consigam desenvolver trabalhos corriqueiros do dia a dia que para eles são difíceis, como vestir uma camisa, abotoar um short, dar um laço no sapato, comer sozinho, tipo a alimentação, sentir sabores. A gente trabalha tudo isso com eles aos sábados, né, em forma de arte terapia, brincando, que é o principal, né? Nós levamos esse conhecimento através de brincadeiras. E também temos, né, a roda de conversa nos postos de saúde, que é para pessoas que estão com o diagnóstico, com aquele primeiro luto, né, que nem se fala o primeiro luto, o luto, né, enfim, que é aquele conhecimento, quando a criança é diagnosticada, que os pais, né, se desesperam, que não tem como não ter, gente, é normal, não existe. Quando você descobre o autismo ou qualquer deficiência que seja na vida de uma pessoa, no cotidiano daquela pessoa ali, o mundo se abala. Mas eu quero dizer a todos que as deficiências, elas não são um bicho de 7 cabeças. Você tem que conhecer, você tem que buscar o conhecimento para dar uma qualidade de vida para aquela pessoa, né? E aí é isso que nós levamos aos postos de saúde, grávidas que tem todo aquele medo, porque hoje em dia tá comum, né, tá as deficiências e principalmente o autismo em si, né? Ele tem aquela quantidade, né? E aí acaba que as mães que estão grávidas não deixam, gente, de ter aquele medo, né, de vir com qualquer
qualquer uma deficiência, mas principalmente o autismo. E aí a gente leva esse conhecimento e passa a essas mães um pouco de segurança, né, um pouco de confiança e mostram para elas que por mais que isso chegue a acontecer, que o seu filho tenha, não é algo que você possa se desesperar, e sim buscar o conhecimento certo para que a qualidade de vida dessa criança seja o mais comum possível. E entender, né, que qualquer deficiência você pode fazer estar onde você quer, fazer o que você quer, sendo que você tem um acompanhamento certo, uma ajuda certa, um apoio certo. Bom, eu falo demais, gente, mas eu tô tentando, assim, levar um pouquinho mais, né, do que as nossas associações em si tentam, né, passar para as pessoas e acalmar a cada uma que, por mais que seja difícil, tem que entender, né, que a ajuda e a busca é fundamental nesse momento. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, né, porque se for para falar de deficiências em si, nós passamos o dia inteiro aqui, né, mas eu quero agradecer e passo a oportunidade aí para a próxima amiga. Vamos lá então, a gente agradece, Creuza, aqui as informações que foram deixadas. Com certeza, nós já temos a certeza, a plena convicção disso, que se fôssemos realmente alongar em qualquer um dos assuntos, em qualquer uma das instituições, amanhã seria muito pouco para a gente falar sobre tudo. Então, a gente segue aqui com a nossa amiga Célia, né, que segue falando então a respeito da pestalose, desse atendimento, ela que fecha essa manhã que nós temos aqui de informações com relação à Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. Então, seja bem-vinda, fique à vontade, bom dia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né, porque sem Deus nada somos. Agradecer assim a parceria fundamental que hoje é o governo Vanessa Maia, né? Eu sempre gosto de mencionar assim, porque eu que já venho de outras longas datas de governos, eu sei o quanto é difícil. Então, assim, esse governo ele tem assim um olhar especial, né, para as pessoas com deficiência. Nossa amiga Carolzinha que está ali, ela sabe, sempre que a gente procura, ela está sempre apta a nos ajudar no que for preciso. Então, assim, é só mesmo diante de tudo que já foi falado, né, como a doutora falou no começo, ela falou sobre a deficiência, ela falou tudo. Então, assim, nem sei o que falar diante de tanta coisa que já foi dita, mas quero dizer assim que a pestalose, ela hoje já funciona há mais de 20 anos, né? Eu que fui a pioneira, na verdade, quando eu iniciei isso em 2003, era só a pestalose e a PAI que já fazia esse trabalho, que a gente falava era o Dia Nacional de Luta, né, da pessoa com deficiência. Então, assim, a gente era muito pouco vista, não existia muita coisa, e a gente foi se arrastando. Então, assim, hoje é só gratidão, né? Graças a Deus, hoje a gente está, assim, um trabalho, assim, muitas parcerias, hoje muitas instituições, né? E, assim, cada vez que surge uma instituição, não é que a gente vai ficar com inveja, a gente vai ficar feliz, porque é mais uma para cuidar, né? É mais uma para cuidar. Então, assim, é só gratidão mesmo, muita gratidão a Deus. E também eu não poderia deixar de falar do apóstolo Neto, que é, assim, um grande parceiro. Sempre que a gente procura, ele está sempre de portas abertas, né, para nos acolher, para nos ajudar no que for possível. E então é isso, gente. Não tem mais muito o que falar, porque já foi falado tudo. E assim, só agradecer vocês da equipe, convidar todos, estão convidados para participar conosco dessa semana. Que graças a Deus agora é uma semana, não é só um dia, né? Porque cuidar, a gente cuida todo dia, o ano inteiro, mas existe essa semana da pessoa com deficiência. E vamos lá, né, gente? Vamos fazer bonito, vamos fazer lindo, começando amanhã com o seminário na Igreja Nova. E durante a semana tem uma outra programação. E no dia 21, o grande culto, né? Vamos lá, todo mundo, agradecer ao nosso Deus, porque sem Deus nada somos, né? E eu encerro a minha fala com uma mensagem de Henri Pestalozzi, né? Ele que é o dono das pestalozzi. Ele fala que o amor é o eterno fundamento para a educação. Sem o amor, nada somos, né? Então, muito, muito, muito obrigada e um beijo no coração de todos que estamos ouvindo.
Muito bem, a gente agradece aqui a participação de todas que tiveram, então, essa oportunidade, deixaram a sua mensagem. Esclarece que na sexta-feira a gente continua essa conversa falando com os nossos amigos do CREAS aqui da cidade de Pedreiras, que estiveram presentes hoje, mas que por conta do horário não foi possível a gente deixar a mensagem deles. E eu aproveito, gostaria de perguntar o nome do pequeno que a gente tem. O nome dele? Jardel. O Jardel, que esteve também junto com a gente aqui durante toda essa entrevista, durante toda essa manhã. Deu para ver aqui o carinho que ele tem, vez ou outra ele vai lá dar uma bitoca na mãe, e isso que é bacana. É pelo futuro do Jardel e de tantas outras crianças que a gente promove essa conversa, que a gente promove essas ações também aqui através do programa Tribuna 101.